meus, os seus, os nossos. Vale tudo na hora de juntar as escovas de dentes, hein? Será que quando a gente casa, deve também casar os cartões de crédito, as despesas que eram individuais, as contas correntes e os investimentos? Esse é o assunto de hoje da nossa série especial de dúvidas sobre planejamento financeiro aqui no Investidor em Foco. Não tinha como a gente deixar de fora as finanças para casais. Então chega mais que o episódio desta quinta-feira está só começando. Já tem Ana, já tem Martim, já tem Ju. Tudo bem, pessoal? Todo mundo na linha. Oi, tudo bem? Tudo bem? E você? Como é que estão todas? Olá, tudo bem, gente? Tudo bem. E você, Martim? Tudo bem? Eu tô bem também, Dias bastante corridos, tanta coisa acontecendo no mundo dos investimentos por todos os lados, né? Então, dias bastante agitados, mas estamos indo bem, por sorte. Não dá para reclamar de falta de diversão, né? Quando a gente está Nossa, tanta coisa, né? Pois é. É verdade. Bom, gente, vamos lá então. Entre as dúvidas que a gente elencou a respeito de finanças e planejamento financeiro, obviamente, estão as finanças de casais. Por quê, hein? Porque às vezes as pessoas não sabem como lidar com o dinheiro sozinhas e muito menos quando elas estão ali acompanhadas. E eu queria começar essa conversa perguntando para vocês: tem alguma coisa mais indicada em termos de organização financeira, planejamento financeiro, quando duas pessoas se casam ou se juntam, ou como diz a minha mãe, se amigam? Tem que pelo menos conversar sobre situação financeira. É ótima essa palavra, não é? Então, mas calma, se amigam é mais do que ser amigo, é isso? Pois é, ela sempre fala assim, são amigados, como um sinônimo de são ali casados. Nossa, gente, não conhecia. Eu também não conhecia, acho... viu? Eu não conhecia também. O Martim, ele gosta de colocar que ele é da nossa turma dos jovens, assim, né? Você vê, né? Eu e a mãe da Renata conhecemos o termo. Então, você vê as gerações aqui como é que estão, né? Crédito aí para Donatella, participando aqui do podcast. Boa. Então, gente, quem quer começar com essa? Tem fórmula? Acho que fórmula não tem, né? Eu começo, vai. Eu acho que não tem, não. Não tem o que é certo e o que é errado. Eu acho que tem o que funciona para cada casal. Mas aí é que está a questão, né? Então, a gente deixa solto. Acho que algumas coisas precisam ser, acho que, conversadas. Porque, no fim, quando a gente está casando, né, ou fazendo qualquer tipo de união aí, que hoje a gente tem das mais diversas, a gente já está trazendo uma história de como a gente lida com as nossas finanças. E se a gente também tem jeitos muito diferentes de pensar as finanças, quando a gente está juntando as escovas de dentes, que tem tantas outras culturas, outras formas de convivência, cotidiano que a gente vai ter que se adaptar, nas finanças não será diferente. Vai ter que ter aí um momento em falar, bom, olha, eu vou dormir desse lado da cama, você vai dormir desse, você vai usar esse banheiro, eu vou usar o outro. Então, coisas que também vão ter que ser discutidas na questão financeira. Acho que o erro maior dos casais não está em eles terem ou não conta conjunta, terem juntos os investimentos ou não, que acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas é não definir claramente qual é o jeito e quais são os objetivos que serão conjuntos ali daquele casal. E eu acho que passa também, que a gente pode explorar um pouco aqui, algumas questões bem práticas que os casais precisam discutir até mesmo antes de oficializar uma união, seja qual configuração for. Eu estou falando desde o regime de casamento, ou no caso dos casais que preferem não casar, mas ter uma união estável de algum outro modo, os pactos, os contratos, a forma dessa união. Então, eu acho que tem a ver aí com criar aí um combinado de como vai ser isso na vida conjunta.
Até porque a gente está falando de pessoas com comportamentos diferentes, né, Ana? Às vezes até, enfim, objetivos de vida diferentes, que talvez já tinham alguns compromissos acordados antes, que já tinham sei lá, não dívidas, mas ou investimentos, ou questões financeiras anteriores. Essa conversa é importante, principalmente quando a gente recupera aqueles dados que já trouxemos várias vezes aqui no podcast, de que dinheiro é um tabu dentro da maioria das famílias brasileiras, né? Esse tabu pode gerar grandes problemas para um casal que acabou de se juntar, não pode? Pode, porque, como eu falei, né, a gente traz uma história anterior. Então, se a gente não para pensar no que é prioridade ali para o casal, e se isso não começa a ser discutido claramente, abertamente, desde o começo, isso pode se arrastar para o resto da vida. E fato né, tem algumas pesquisas, uma vez eu fiz um recorte lá do raio-x do investidor da Ambima, pegando, assim, pessoas casadas e com filhos, comparado com as pessoas solteiras, sem filhos, ou, né, divorciadas, sem filhos, enfim. Até eu brinquei, eu falei assim, gente, casar e ter filhos, a pessoa tem mais dinheiro, né? Porque, na verdade, você está unindo duas rendas, que hoje é muito comum, que os casais têm duas rendas, né? A mulher e o homem, ou o casal na configuração que for. Então, esse potencial de renda maior somado, sem dúvida nenhuma, pode trazer benefícios. Mas é importante entender que o jeito que se geria as finanças antes terá que ser diferente, independente do formato e da organização que isso venha a acontecer. Mas vai ser diferente, porque os objetivos vão ser comuns, apesar de ainda se manterem os objetivos individuais. Então, gente, mudou o fato, tem que mudar a forma de conduzir a situação. Ana, então, assim, vamos lá, estou entendendo que é importante algo que a gente sempre fala que na vida do casal é importante em vários âmbitos, que é a conversa, né? Precisamos conversar sobre muitas coisas aqui. Então, é importante acordar, assim, como ficam esses bens, o patrimônio de cada um, na hora em que vai casar ali, ou se amigar, como diria aqui, né? Nossa amiga mãe da Rê aqui, ou fazer um contrato de união estável, né? Mas, assim, existe alguma possibilidade de se estabelecer um contrato pré-nupcial, alguma coisa do tipo? Contrato como é que você... Pré-se amigar, né? Como diria. Ai. Eu acho que a decisão primeira do casal é essa. Infelizmente, a gente mistura a emoção, o amor, com as questões práticas que envolvem uma união. Então, hoje em dia, existem alguns regimes de casamento e que o casal tem que declarar qual ele quer adotar. Então, a gente tem lá a separação total de bens, a comunhão parcial de bens e a comunhão universal de bens, que são os mais comuns aí. Então, quando alguém vai casar, então, adotando aí judicialmente um desses três regimes, os casais têm dificuldade de discutir, inclusive, isso. E existem questões muito objetivas. Então, por exemplo, eu casei com comunhão parcial de bens, que em resumo, né, é quando você constrói o patrimônio a partir do casamento e tudo que for construído a partir daí é metade dos dois. Só que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, para nós, faz muito mais sentido a gente ter separação total de bens por nossas condições profissionais, inclusive, né? Quando você tem responsabilidades jurídicas como sócios de algumas empresas, enfim. Então, a primeira coisa é definir qual é o regime de casamento. Quando não se declara, o mais comum é a comunhão parcial de bens. Então, ele vai como ali automático. Até esse final de semana eu estava conversando com o meu sogro e a minha sogra, que são casados há mais de 50 anos. Na época em que eles casaram, o que a gente chama de default, né, ou automático, quando você não decidia por qual regime adotar, era a comunhão universal de bens. Então, só aí já mostra uma mudança da sociedade, porque os casamentos tinham configuração diferente, a mulher, em geral, não trabalhava, então você tinha uma situação social diferente do que é hoje. Então, a primeira coisa que tem que se definir é qual é o regime de casamento.
Se a opção é não casar formalmente, existem os pactos que têm que ser feitos, os contratos de união estável. Eu escrevi algumas semanas um artigo bem interessante, que deu uma polêmica só a respeito dos pactos pré-nupciais. Eles são acordos, contratos feitos entre as partes que definem como é que o patrimônio será gerido a partir dali. Então, tem coisas, gente, eu conversei com um advogado que são coisas bem bizarras, desde, assim, de exigências de multa caso haja traição, frequência mínima sexual, tem umas coisas, assim, que bem curiosas. O povo vai preparado, hein? Vai, porque existem coisas práticas para serem discutidas. Então, esse advogado que cuida aí de perpetuação de patrimônio, ele diz que tem uma série de coisas que precisam ser tratadas, porque, às vezes, até os regimes legais existentes distorcem um pouco a vontade das pessoas. Então, eu não vou me alongar aqui, porque é uma coisa mais técnica, mas, Ju, respondendo a sua pergunta, existem coisas bem objetivas que têm que ser discutidas antes da união. Seja ela uma união estável, que aí você tem instrumentos para isso, que vão estabelecer e reger as regras daquele relacionamento, e tem também os regimes mais formais aí de casamento, se esse for o caminho. Eu, por exemplo, além de ser casada no regime formal de comunhão parcial de bens, nós temos um contrato pré-nupcial, e olha, que a gente, né, não tinha um gato para amarrar pelo rabo. Mas não é essa a questão, porque às vezes as pessoas confundem isso também, né? Que essas discussões, elas só servem para quem tem muito dinheiro. E, na verdade, elas servem para organizar o dinheiro que vocês tiverem. Mas ela é muito importante. Então, o primeiro obstáculo aí que o casal tem que vencer é discutir como é que vai ser essa relação no momento, né, numa seara bem prática. Porque se os casais não forem capazes de discutir isso no momento em que eles estão ótimos, apaixonados, bem, querendo construir uma vida juntos, não é no momento de divórcio, não é no momento de briga que essas discussões ficarão mais fáceis. Com certeza. Tá aí as questões bancárias, hein? Vale mais juntar tudo, ter conta conjunta, cartão de crédito conjunto, ou o ideal é que cada um possa ter o seu e talvez até a sua independência financeira, mesmo sendo um casal, hein? Acho que ninguém quer entrar nesse papo. Bom, eu posso falar só sobre os investimentos. Eu posso falar sobre os investimentos, se você quiser. Você não perguntou sobre investimentos, mas se quiser, eu posso falar sobre isso. Tá, a gente já ia perguntar, mas pode falar. Tá. Eu penso que nos investimentos, obviamente tem que ser analisado, porque, como a Ana falou, acho que depende de cada casal, né? Tem vantagens de juntarem os investimentos e tem desvantagens também. O grande benefício que eu vejo de juntar os investimentos é que, em primeiro lugar, você pode ter acesso a mais produtos em função de ter um volume maior, né? Hoje aqui no Itaú, por exemplo, praticamente todos os nossos fundos são a partir de R$1, mas podem haver determinadas emissões em renda fixa, em coisas assim, que podem precisar de um volume maior, e se está junto, eventualmente, ao recurso, isso pode ajudar. Assim como a qualificação, por exemplo, do investidor, ou seja, o investidor qualificado é mais fácil de ser atingido, né? Que é uma questão legal, que abre acesso a diversos outros produtos, né? É mais fácil ser um investidor qualificado se o dinheiro estiver numa conta conjunta ou se for, né, gerido de alguma forma conjunta. A diversificação também dos investimentos pode ser mais ampla, pode ser mais eficiente. Agora, tem um grande problema quando a gente fala também de juntar os recursos, que tem a ver, no meu entender, com o perfil do investidor, tá? Então, se a conta é conjunta, digamos assim, os investimentos estão todos numa conta, como é que você chega na detecção de um perfil do investidor comum para o casal? Né? Às vezes um é mais conservador, o outro é mais agressivo, então, eventualmente, até responder o perfil do investidor, a princípio, é pelo titular, mas estamos partindo do pressuposto aqui que é um casal tomando a decisão, eles precisam conversar exatamente como isso será feito. E acho que o grande conselho aqui tem a ver também com você focar muito mais nos objetivos do que na aceitação ao risco também. Né? Ou seja, sempre pensar se o horizonte de longo prazo, de curto prazo, a relevância do objetivo, né? Diferente você, por exemplo, guardar recursos para uma viagem do que guardar recursos para uma cirurgia, por exemplo, né? Que numa você não pode abrir mão dos recursos, ou uma intermediária de um apartamento, que se você deixar de pagar um volume maior, você pode ter problemas com a sua moradia. Então,
tentar focar um pouco mais no objetivo, né, caso as coisas, os investimentos estejam juntos. Então, como eu falei, tem vantagens e desvantagens, né? Já se o dinheiro estiver separado, eu acho que o perfil é claramente o perfil de quem é o dono da conta corrente, mas tem essas limitações, eventualmente, a se tornar investidor qualificado pela questão da CVM, ou eventualmente ter acesso a menos oportunidades de investimento, né? Tem a questão também, eventualmente, de tarifas, né, que podem existir, né? Enfim, então tem uma série de questões que dependem aí de caso a caso e dependem muito da vontade do casal também de separar ou não seus recursos. Agora, aproveitando isso, Ana, só queria só tocar num ponto, porque eu lembrei aqui quando o Martim falava da questão dos objetivos. Uma vez a gente gravou um podcast, Ana, faz um tempo já, mas eu nunca esqueci. Quando você trouxe a diferença ali entre objetivos conjuntos de uma família ou de um casal e objetivos individuais. E a importância da gente ter os nossos e os coletivos. Acho que tem tudo a ver com isso que o Martim estava falando, né? Exatamente. Eu gosto também bastante desse conceito aí que a gente debateu nesse episódio, que eu acho que traz uma reflexão que às vezes as pessoas não param para ter. Só complementando o que o Martim falou, e aí até a tua pergunta sobre como é que fica, né, essas questões práticas, aí tem conta conjunta, separada, etc. Acho que o ponto que o Martim traz dessa questão dos investimentos, não há dúvida que há um ganho aí, potencial de escala até, né? Quando você junta, você acessa, você vai destravando possibilidades aí de você acessar novos produtos, enfim, o que ele disse. De resto, as questões bem práticas, se ter cartão de crédito conjunto, se ter conta conjunta, esses, na verdade, são instrumentos que vão refletir a forma como o casal quer organizar as finanças. Então, a depender do objetivo que for definido entre o casal, aí vai se saber se é melhor ter separado, conjunto. Eu, por exemplo, né, acho que pode servir aí de exemplo, pelo menos para ilustrar. Aqui em casa, a gente sempre teve as contas todas separadas. Eu tenho a minha renda e as minhas despesas, e ele, né, meu marido, a deles. O que a gente tem são coisas comuns. Então, despesas que nós dividimos igualmente, mas as contas são separadas. Então, a gente consegue se viabilizar dessa forma. Mas conheço muitos casais que optam por colocar isso tudo junto. Eu acho que dificulta o controle, mas tem gente que acha que facilita o controle. Então, de novo, é a partir do diálogo que vai se decidir aí, ou se chegar à configuração mais operacional de como essas finanças vão ser geridas. E aí, isso tem a ver com esse ponto que você trouxe, né? Naquele episódio, o que a gente debateu? Que muitas pessoas não definem claramente os seus próprios objetivos e acabam vivendo o objetivo dos outros. Quando a gente está falando dos casais, isso é muito comum. Então, um tem vontade de comprar casa própria, ao passo que o outro tem vontade de alugar. Um quer fazer uma viagem, o outro quer reformar a casa. Se a gente não explicita esses objetivos, a gente passa uma vida vivendo o objetivo do outro ou vivendo o sonho do outro sem a gente se colocar como prioridade. Então, na minha opinião, a gente precisa entender claramente quais são os nossos motivadores e conseguir discutir e priorizar isso dentro da família. Isso acontece muito com a mulher. A mulher acaba vivendo o sonho dos filhos, então, os filhos têm vontade de, sei lá, morar fora, ou tem vontade de fazer um curso XPTO, então a mulher fica ali, né, a mãe, trabalhando muito e vivendo o sonho do filho, muito vivendo o sonho do marido, então, às vezes, por questões até profissionais, tem que mudar de cidade, ou tem que, enfim. Quando a gente não consegue ter claramente quais são os nossos objetivos, e entender que o objetivo de morar fora não é nosso, é do filho, mas ok a gente embarcar no sonho do filho também, mas a gente precisa explicitar e deixar isso muito claro para a gente também se priorizar dentro da família. A família é um ente conjunto, em que várias pessoas ali convivem, dividem coisas, mas a gente precisa ter claramente essas separações para a gente não viver uma vida de frustração. Então, eu me lembro que quando eu fiz uma mentoria e que esse assunto veio à tona, muitas pessoas assim declararam, assim, olha, poxa, meu verdadeiro sonho era viver do artesanato. E essa era uma pessoa muito bem sucedida na profissão dela, uma advogada, etc.
Só que ela não conseguia ter liberdade de explicitar isso dentro da família, porque cada um ali tinha uma prioridade, e ela não se via ali priorizando aquilo que ela queria. Então, o que ela podia? Ela tinha até condições financeiras de fazer essa transição e viver do artesanato de um jeito totalmente diferente, mas isso também não era priorizado dentro da família. Então, quando a gente está falando de deixar os objetivos claros, é a gente também ter o nosso lugar ao sol ali na família, e a gente conseguir viabilizar e também realizar esse objetivo, porque senão as finanças ficam bem, mas a gente também fica frustrado. Então, acho que esse é um pouco também um exercício que o casal tem que fazer ao longo da vida. Eu acho que eu devia ter essa aula antes de ter casado, né? Casei antes. E agora? Mas ainda é recente, então, poxa, dá tempo de fazer muita coisa. Até porque os objetivos vão mudando ao longo do tempo. Isso é uma coisa interessante. A gente precisa, como até o Martim trouxe, essa questão dos objetivos. Certamente um casal que está começando a vida, ele está muito mais investindo, talvez seja um casal que esteja adquirindo crédito para poder... financiamento imobiliário. Exato. Então, você tem fases diferentes. Você tem uma fase em que os filhos são pequenos, então você tem que produzir renda, você tem que ter um seguro bom que cubra eventualidades, uma falta para deixar seus filhos bem, aí até conseguirem concluir os estudos. Depois você tem a fase do uso do dinheiro. Então, seja separado ou conjunto, a nossa vida vai mudando, as nossas prioridades e os acontecimentos, e as nossas estratégias financeiras precisam acompanhar isso também. Cara, só um comentário sobre isso bem leve, porque antes de gravar, hoje a gente estava falando sobre a dificuldade de planejar, inclusive, uma viagem de férias nos dias de hoje, né? Cara, é tudo móvel, né? A gente tem falado bastante sobre isso, né? De como os projetos, os planos vão se modificando ao longo do tempo, mas agora chega no limite que até umas férias, você não sabe se vai estar aberto ou fechado, né, por causa de Covid. Agora a China, por exemplo, já tem algumas cidades fechadas. Aí tem a questão da guerra, né, pessoas que poderiam ter viagem marcada para um lugar. Então, a mobilidade, ou seja, a questão dos projetos, dos planos serem móveis, valem até para coisas tão simples que a gente não imaginava, né, há 2 anos atrás, né, ainda mais quando a gente pensa num horizonte de vida, ainda mais quando a gente pensa na vida de um casal, né, que são 2 pessoas convivendo a sua vida e dividindo, né, de alguma forma, lidando com os planos e os projetos de ambos. Com certeza. Sabe uma coisa que eu percebo, ainda falando nessa coisa de diálogo, os casais têm muita facilidade de construir dívidas conjuntas, mas eles têm mais dificuldade de construir objetivos conjuntos, objetivos financeiros, principalmente de investimento conjuntos. Então, é muito fácil um casal sentar e falar, poxa, vamos financiar aqui esse apartamento que a gente vai comprar para começar a nossa vida. Poxa, vamos financiar aqui um carro novo, vamos financiar aqui alguma coisa. Isso é muito mais fácil do que os casais definirem, né, questões mais relacionadas a investimentos. Não sei se você concorda, Martim. Mas não, concordo totalmente. Isso eu acho que é um ponto legal de... É um ponto super importante, e acho que tem um porquê. O fato é que quando você assume uma dívida, né, comprou um apartamento, alguma coisa, os dois estão focados naquele momento, né, e aquele momento é muito mais concreto do que o sonho futuro, né? Então, eu acho que essa é uma das dificuldades. Claro, essa é uma dificuldade, né? E conforme nós temos falado, não tem nada mais volátil, nada mais líquido, citando aqui Bauman, né, do que os sonhos, né, os objetivos lá na frente. Acho que esse é um dos motivos mesmo, Ana. E muitas dívidas duram mais que os casamentos, né? Então, isso também é uma coisa importante de se pensar. Obviamente, a gente já falou também sobre isso aqui, né? O crédito, ele é uma... Você já explicou, né, a diferença entre um conceito e outro, Martim. Entre o financiamento e o empréstimo, Exatamente, que é um instrumento super importante para a construção de um patrimônio, mas a facilidade que os casais têm em empenhar esforços mais para esse lado do que esforços, inclusive emocionais, de sentar e traçar objetivos de investimento, é uma coisa importante de parar para pensar e começar a praticar. Ju?
Gente, a Ju caiu toda a conexão da casa dela, mas antes da gente terminar, eu ainda queria fazer uma pergunta para vocês. E se acaba o amor, o casal resolve separar tudo? Divórcio pode ser uma coisa traumática e pode ser financeiramente muito complicada em alguns casos, né? Se a pessoa segue essa preparação que a gente falou aqui, conversa, define situação, acordo pré-nupcial, define o que fazer com o dinheiro, com o investimento, com as contas, com as despesas e tudo mais, facilita na hora de, por acaso, chegar a uma decisão dessa, hein? Olha, eu acho que evita mais transtorno do que o necessário. Porque, como eu comentei, se isso já for discutido em um momento que está ali todo mundo bem, né, comemorando o amor, fica mais fácil do que quando você está lá, né, querendo se ver livre ali daquela situação. E uma coisa interessante que é o seguinte, também já escrevi alguns textos sobre isso. O dinheiro, ele acaba sendo um instrumento de controle importante. Muitas pessoas não querem se desligar por completo daquela situação, ficam ali, né, ainda arrumando pretextos para prolongar todo aquele litígio de separação, e o dinheiro é uma arma que pode ser usada nesse sentido de uma maneira muito negativa. Então, quando a gente tem um contrato muito claro, as definições elas foram feitas, esse tipo de instrumento, ele serve para disciplinar, ou para regular o patrimônio, ele não vai regular os sentimentos das pessoas. Então, se no momento de divórcio essas duas coisas vão precisar ser discutidas, tanto o patrimônio quanto os sentimentos, fica muito mais difícil. Então, se a gente faz isso de uma maneira preventiva, lá na frente é uma questão a menos a ser resolvida. O que os casais precisam entender que é o seguinte, quando se pensa nessas questões muito práticas e objetivas, a gente não está declarando amor ou abdicando do amor, nem uma coisa nem outra. A gente está lidando com questões bastante objetivas e que, se forem discutidas no começo da relação, facilita para se começar isso já com o pé direito. O que as pessoas acham é que, se eu começar a pensar nisso, já estou casando pensando em se separar, mas, de novo, são questões práticas que a gente precisa lidar. Então, obviamente, eu conheço vários casos de pessoas que usam o dinheiro como uma forma ainda de manter o controle sobre o outro, né? Mesmo que já se tenha resolvido questões, separação dos bens, etc., se tem a questão dos filhos. E tem patrimônios, como alguns planejadores falam, né, Martim, não sei se você já ouviu isso, que existem patrimônios que são indivisíveis, ou seja, para sempre você vai ter aquela relação conjunta quando você tem filhos, vocês sempre vão ter, né, os casais sempre vão ter que dividir alguma coisa relacionada às finanças quando existem aí filhos dentro do casamento. Então, é importante que esses instrumentos sejam entendidos como ferramentas para minimizar os impactos caso um divórcio aconteça. E a gente sabe que muitos casais, infelizmente, se separam, então a gente não pode desprezar esse fato quando a gente está querendo unir aí as nossas escovinhas de dente. Muito bem, gente. Claro que não dá para a gente fazer tudo, casar e se juntar e organizar pensando na separação, né, Ana? Mas se dá para deixar as coisas mais em pratos limpos, facilita mesmo, né? Não é? Totalmente. Muito bom, gente. Muito bom ter vocês aqui. Esse assunto é super importante e útil para quem acompanha aqui essa série sobre planejamento financeiro. Estaremos de volta na semana que vem. Obrigada pela companhia de vocês hoje. Um beijo para a Ju, que caiu de conexão. Beijo, Ana. Beijo, Martim. Beijo para vocês. Até semana que vem. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse episódio de quinta, que de quinta não tem nada, que é super qualificado. É de primeira. Super útil, é de primeira, né, Ana? Obrigada pela audiência, gente. Estaremos de volta na próxima terça, esperando vocês por aqui. Até lá.